Mercoagro Talks 2026. Nós recebemos aqui no estúdio da Mercoagro, nosso podcast oficial da maior feira da América Latina de processamento de proteína animal, Jorge Luiz Lima, diretor executivo do Sindicarne. Bem-vindo. Obrigado, Pante. Obrigado esse evento fantástico aqui, que cada ano se supera em tamanho, em qualificação e também na satisfação de quem está aqui, porque só temos ouvido questões muito positivas sobre a Mercoagro agora de 2026. O Hub da Proteína Animal está reunido em Chapecó nesses 4 dias, né? Exatamente. Seja para dentro da porta da indústria, seja da porta para fora, sejam os produtores, sejam as integradoras e cooperativas. Então estamos aqui todos fazendo essa interação em termos de o que produzimos e como podemos fazer melhor. A gente viu aqui dentro da feira tendências que apontam para normativas, exigências de normativas, e como Santa Catarina, como o Brasil exporta para mais de 150 de países, a gente percebe aqui dentro claras tendências. A gente percebeu aqui, pelo menos nas empresas que a gente conversou, uma preocupação muito grande obviamente, com a questão de biosseguridade, em primeiro lugar, muito forte, mas também eficiência energética, passando por eficiência na questão do uso de água. Dá para fazer uma leitura a partir do que tem na feira, do que é tendência ou do que é gargalo mundial? Sim, né, há uma conexão bastante forte entre aquilo que tem se apresentado aqui na feira e o nosso tripé do setor. Nós temos um tripé no setor que é nutrição, sanidade e genética. Então, quando a gente olha esse tripé e tudo que está ao redor dele, um dos fatores fundamentais para o setor é a questão da biosseguridade. Esse é o primeiro ponto. Sem biosseguridade, nós não temos mais nada, ou seja, tudo cai por terra. Mas nós temos também um outro fator que é o da sustentabilidade, ou seja, tudo que tem surgido hoje, atualmente as empresas têm desenvolvido seus equipamentos com uma melhor eficiência no uso da água, com uma melhor eficiência no uso energético, um menor número de resíduos gerados e, por consequência desse menor número de resíduos gerados, também um aproveitamento dentro desse ciclo positivo que nós temos de tudo aquilo que nós geramos, ou trabalhamos com a logística reversa ou reaplicamos. Por exemplo, tudo aquilo que é orgânico, fruto da nossa produção, trabalhamos processos de fertirrigação, trabalhamos processos de utilização, por exemplo, de cama aviária como biofertilizante, e isso diminui a nossa dependência de fatores químicos. Os equipamentos hoje demandam menos água para você poder fazer todo o processamento da proteína. Escassez hídrica é uma realidade. Exato. É brasileira e é mundial também. Então, por isso nós temos a preocupação, e quem está expondo aqui também tem essa preocupação. Usa melhor a energia, usa melhor a água, e é para a gente ter para que nós possamos ter processos mais equilibrados. Se falava de pouco tempo atrás, só não se aproveita o grito do bicho. Ainda não, porque daqui a pouco dá de fazer buzina. Mas pensando nisso, a gente viu aqui dentro da feira, tecnologia da utilização da gordura na transformação em farinhas, em óleos que voltam para o setor produtivo. Esse é a gente diz assim, sempre haverá novas tecnologias, mas o que a gente vê hoje na Mercoagro é um nível muito maduro, né, de uma indústria. Não, sem dúvida, é uma indústria que tem caminhado a passos largos de integrar o que há de mais moderno em tecnologia para que nós tenhamos um menor impacto nos processos produtivos. Então, a indústria que aqui está expondo está demonstrando isso, não é mais teoria. Nós temos agregação de inteligência artificial em praticamente todos os nossos expositores aqui na Mercoagro. Automação avançada. Sempre, sem dúvida, até porque mão de obra é um problema para a gente, né? Nós temos aqui em Santa Catarina, as nossas agroindústrias, elas empregam de maneira direta em torno de 60 mil pessoas. Mais de 60 mil pessoas. E geram, por consequência, outros 480 mil postos de trabalho de maneira indireta. Fornecedores, tudo, exatamente. Desde o transportador de animais, desde o posto de gasolina que abastece os caminhões que levam os ossos animais e o nosso produto acabado, desde algum fornecedor que nós temos, e aqui temos vários fornecedores dentro da Mercoagro. Então nós geramos aí 480 mil postos de trabalho indiretos dentro disso. E ainda assim, Pante, da porta para dentro da indústria, nós temos hoje mais de 4.500 vagas em aberto que nós não conseguimos preencher. Então, cada vez mais o processo de agregação tecnológica dentro da indústria para que nós tenhamos essa carência de mão de obra
sendo substituída, é necessário ao extremo. O aporte de tecnologia vai ser esse caminho, né? E aqui a gente vê muita tecnologia. Uma coisa interessante que eu percebi aqui, assim, o processamento amadureceu demais. Se a gente for olhar para o tempo da Mercoagro, vamos fazer um recorte de tempo. A Mercoagro tem 30 anos, né? 14 edições. E nesse período houve a escala aumentou, o Brasil ganhou mercado, Santa Catarina ganhou muitos mercados e passa por alguns fatores, entre eles biosseguridade, defesa agropecuária, a agroindústria fez o seu papel, a cooperativa fez o papel, mas a indústria em torno, a indústria metal-mecânica, a indústria de transformação evoluiu demais nesses últimos tempos, né? Ela tem acompanhado a mesma evolução que a agroindústria tem. Aliás, a demanda sai da agroindústria, o metal mecânico nos atende, né? Quem está aqui. Exatamente. Mas isso também é muito trabalhado, Panti, com pesquisa, com inovação. Então nós temos aqui Fiesc, temos o Senai, temos o Senar, a Faesc, temos os processos que estão envolvidos dentro da Facisc, temos aqui regionalmente as associações industriais ou empresariais, como é aqui em Chapecó, a Associação Empresarial daqui de Chapecó. Então nós temos um envolvimento de vários atores para que nós possamos fazer esse crescimento de maneira sustentável, né? Santa Catarina, quando a gente fala sustentável, a gente está falando de social, de ambiental e de econômico, né? Porque um não se sustenta, não para de pé, né? Santa Catarina hoje, onde é que a gente está posicionado? A gente está hoje sede do maior evento da América Latina de processamento, num raio aí de 400, 500 quilômetros. Grande parte da produção da exportação brasileira está aqui, né? Onde é que Santa Catarina está dentro do cenário Brasil? Então vamos lá, falando das nossas duas principais cadeias, que estão aqui hoje na Mercoagro. Em aves, nós somos o segundo maior produtor do Brasil, temos aí em torno de 17% da produção nacional e somos também o segundo exportador. Só que em números de exportação, nós exportamos 24% da produção nacional. Em suínos, nós produzimos 52% de toda a produção nacional, somos o primeiro maior produtor e somos o primeiro maior exportador com 57% de tudo que é exportado do Brasil. Do país. Isso. Santa Catarina ele se posiciona em segundo colocado em aves, produção e exportação, e em suínos, primeiro produção e exportação. Isso gera para o Estado, gerou ano passado, 2025, 4,4 bilhões de dólares em exportação. E essa nossa cadeia da proteína animal, quando eu olho para o movimento dos portos de Santa Catarina, que é o estado com o maior número de portos no Brasil, ele representa 70% do volume de produção. Para ser bem exato, 70% é do agro catarinense, 3% são grãos e 67% é a produção de proteína animal. E refrigerado, né? Você tem uma exportação sofisticada. Exato. Né? E nós temos com isso um movimento econômico bastante considerável no Estado. Nós trazemos para o Estado de divisas diretas para o Estado de Santa Catarina, em termos de arrecadação, 1,7 bilhões de reais. Nós movimentamos 10 bilhões, só as nossas associadas. E fora os outros pequenos abatedouros que nós temos no Estado. Então, quando a gente olha para esses números, são números consideráveis. O nosso setor responde por 31% do PIB do Estado de Santa Catarina. Isso é extremamente relevante. É um setor que coloca aí hoje 19 mil propriedades rurais produzindo aves, suínos e ovos no Estado de Santa Catarina. Então é extremamente relevante que nós saibamos onde nós estamos. É um negócio de respeito. Exatamente. O agro a gente fala, né? Quem está dentro da cadeia do agro, a gente fala assim, sabemos falar muito bem internamente, precisamos falar um pouco mais para fora, né? Ainda é um desafio, Jorge. Então, não estamos falando de comunicação, porque olha o impacto econômico, olha o impacto social, olha o impacto da balança comercial do Estado e do país, né? Porque se um pequeno estado como Santa Catarina tem mais 50% da exportação, significa, né, que esse suíno está indo para a mesa de dezenas de países, o nosso frango de centenas de países, uma responsabilidade muito grande. Mas ainda é desafio fazer o público final entender essa cadeia de valor, porque quando a gente fala é cadeia de valor, né? Exatamente. Veja só, vou trazer um número só para nós termos aqui uma ideia do desafio que é. É um desafio falar da porta para fora. Falar da porta para dentro é muito fácil. Nós temos feito isso há muito tempo. Da porta para fora, nós iniciamos um trabalho em conjunto com o ICASA, né?
O Icasa é uma PPP aqui de Santa Catarina, parceria público-privada, e eles trabalham em conjunto com as ações da SIDASC, e nós começamos um trabalho há 5 anos, esse é o 5º ano, que nós estamos ensinando a população a como é que eu preparo a carne suína, como é que eu faço isso de maneira fácil, já que eu trabalho o dia inteiro, chego em casa à noite, quero usar air fryer, quero fazer um hambúrguer suíno, quero fazer uma carne moída suína, quero fazer algumas coisas diferentes. Mas isso já começou a impactar, aparecer em números de aumento de consumo, né? Sim. Quando eu olho para o cenário nacional, mas ainda assim, desculpa, antes de falar do cenário nacional, quando eu olho aqui para essa nossa cadeia, eu ainda hoje me surpreende de ter que desmistificar alguns mitos que existem acerca tanto da carne de frango como da de suíno. Eu tenho a dificuldade hoje ainda de explicar para as pessoas. Eu falo com facilidade, mas as pessoas têm dificuldade de acreditar que o frango não tem hormônio. Que tem genética, que tem nutrição. Que tem sem dúvida. Exatamente. E não tem hormônio por uma única razão. Primeiro, que é proibido por lei aqui no Brasil desde 1986. Segundo, que se o frango tivesse hormônio, a carne de frango ia custar R$70. Eu também tenho que desmistificar que o suíno não é mais o porco sujo como era antigamente, que dava uma doença chamada cisticose. Hoje isso não existe mais. Ficou uma herança ainda que ainda é desafiadora, né? Por isso do falar da porta para fora, nesse trabalho que eu estava dizendo, que nós estamos fazendo há 5 anos, já em escolas, com crianças, porque a gente muda a mentalidade com a criança. Vai ter que ser do jovem consumidor. Exatamente. E a curva tem se alterado em alguns aspectos para o nosso setor. No consumo da carne suína, por exemplo, no Brasil, quando eu olho a quantidade de quilos que nós consumíamos há 5 anos na média brasileira, estávamos em 16 quilos per capita ano. Já estamos em 18. Os Estados Unidos, que é o grande consumidor no mundo, tem 46 quilos per capita ano. A Argentina, que aqui do ladinho é mais de 30, né? Nós 32 em Santa Catarina. Aí nós estamos com uma outra barra, porque é nosso costume, a carne suína é do nosso cultural. Dia a dia. Mas nós temos ainda dentro do Brasil a possibilidade de seguirmos adiante aí com a expansão da carne suína de maneira muito forte. O frango é altamente popular, né? É o produto mais popular no Brasil, mas o suíno nós ainda temos que desmistificar. O consumo de ovos aumentou bastante também, né? Aumentou. Entretanto, é bom que... eu acho até muito importante tu teres tocado nisso. O consumo de ovos aumentou bastante e nós, no Brasil, nós consumimos 99% do que nós produzimos. A gente exporta só 1%. Apenas 1%. Então, às vezes... Quando alguém diz, tem espaço para crescer. Isso. Mas alguém diz assim, olha, estão exportando ovos, vai aumentar o preço no Brasil. Não vai. Não vai porque nós exportamos apenas 1% daquilo que nós produzimos. Quando teve aquela crise nos Estados Unidos, né, com influenza, e o ovo disparou no mercado americano, houve até uma tentativa de comparação, mas o Brasil produz que come, né? Exatamente. Então, o que exporta não tem pressão nessa exportação. Exatamente, né? Exatamente. E temos consumido bastante no mercado interno. Estamos aí chegando aí à casa dos... Estamos falando aí, o desafio é chegar a pelo menos 365 ovos per capita ano. Exatamente. Estamos longe disso ainda, mas chegando mais perto. O ovo é um exemplo que superou um mito, né? Houve toda uma campanha de difamação do ovo aí nos anos 70, acho que início dos anos 80, onde comer ovo era um pecado, era um crime. Você era criminalizado porque estava comendo um ovo. Depois isso foi se revertendo e se falando de vantagem da importância do consumo de ovo na infância, enfim, na terceira idade. E hoje isso a gente percebeu. E aí todo esse movimento de saúde, do fit, da academia, o consumo de ovo disparou. Ou seja, é possível, sim, comunicar, né, de uma forma, a gente chama de soft power, né? Que é você fazer uma comunicação onde você atrai, onde você convence. Então, temos um caminho para fazer isso, no caso, com um aumento de consumo de outras proteínas. E aí vem poder aquisitivo, né? Mais dinheiro como mais proteína, né? Sem dúvida alguma. Mas, entretanto, é bom que as pessoas saibam, quando olham para isso, né, Panti? Esse é um trabalho, é uma jornada, né? A gente não faz isso da noite para o dia. Né? Quem está nos assistindo aqui, quem está nos escutando, sabe que a gente não faz isso da noite para o dia. Nós precisamos construir. E essa construção, ela passa por esclarecimento. As pessoas precisam estar esclarecidas sobre isso. Porque quando eu olho, por exemplo, hoje, vou dar um passinho para trás aqui na carne suína, por exemplo, a carne suína é a mais saudável hoje das proteínas que nós temos.
é a com menor custo quando eu olho o processo produtivo, e ainda assim nós precisamos fomentar para que tenhamos um aumento do consumo. O ovo superou isso, o frango há muito tempo está no prato naturalmente do brasileiro, a carne bovina também, e o nosso desafio está ainda no suíno, ou seja, a proteína que nós mais produzimos e mais exportamos em Santa Catarina. Ou seja, tem excelência, né? E aí isso passa por um trabalho muito importante de Santa Catarina, que não começou agora, mas que vem, que é sanidade, né? Tudo isso foi um trabalho de construção, né? Área livre de febre aftosa, o primeiro estado, o primeiro que o Japão abriu mercado, né? Abriu portas para o produto brasileiro. E agora a gente vê, né, episódios de influenza aviária, de doenças que são, né, impactantes economicamente. Isso é alerta para Santa Catarina não perder a mão nesse cuidado que sempre teve. Nós estamos alertas todos os dias, né? Nós estamos olhando o que aconteceu, veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, infelizmente os nossos irmãos gaúchos aí com um episódio de Newcastle, né, que nós tivemos, e em seguida o primeiro episódio de IA em aves comerciais que nós tivemos. Porque tem as silvestres, né? Exatamente, silvestre. A influenza aviária, ela é uma doença circulante. Ela já está em território nacional há mais de 4 anos, então ela já está aí, já está posta. Aves migratórias. Exatamente. Tem animais marinhos com influenza aviária. Então, nós estamos acompanhando o que acontece. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser rígidos com as nossas empresas. Biosseguridade. Exatamente. O nosso produtor, aquele que está ao nosso lado, nosso cooperado, nosso integrado, ele tem que saber que na porteira para dentro, que dá o sustento para a família dele, não pode entrar pessoas estranhas. As nossas agroindústrias, nos sistemas de auditorias que nós temos, tem que fazer as auditorias através de vídeo, para evitar que pessoas de fora ingressem. Nós temos que ser muito duros, muito duros. Eu vou falar aqui, vou usar palavras do Dalbello, do Osório Dalbello, e que também são reverberadas sempre pelo Ribas, que é o presidente do Sindicarne, que ele diz que o custo machuca e a sanidade mata. Se nós não tivermos processos de biosseguridade e sanidade muito rígidos, dentro daquilo que nós temos, acaba esse 31% do PIB, acabam as 19 mil famílias que vivem disso, acabam os 60 mil empregos e os 480 mil de maneira indireta. Essa é a realidade. E a gente também não pode deixar ser inocentes a ponto de também pensar assim, o Brasil é um grande player, o Brasil é um grande competidor, grandes outros países também, nós temos que fechar, né? Não pode receber estrangeiro, não podemos permitir visita, né? Isso ser extremamente rígido, porque às vezes parece algo inocente e não é. Não é, e não é mesmo. E nós temos sido questionados pelos países de fora, né? O Ricardo Santinho, presidente da BPA, ele sempre diz, os caras não acreditam que a gente não tem. E a gente diz, não, venham cá ver, nós não temos. Não entrem nas nossas propriedades, mas venham aqui ver. Nós não temos. Mostra a sorologia. Nós realmente não temos. Mostre aqui, eu tenho tela em todos os meus aviários. Todos os aviários têm tela. Nós temos porteiras, nós temos barreiras sanitárias para entrar. Você tem que trocar de roupa, você não pode entrar com calçado que vem da rua, você usa propé, você usa cal para poder pisar dentro de um aviário. Então, os processos de biosseguridade têm que ser os mais rígidos possíveis. Estão muito claros. Tendências de mercado, né? Olhando para o futuro, a gente falou que existe ainda um gap de aumento de consumo interno, né? Existe uma demanda mundial, né? Crescendo, mais bocas precisando comer em países, né, da Ásia, a gente tem Índia e outros países, né, com poder aquisitivo. Ainda temos gargalos de crescimento. Você me falava de Índia, né? Esses países com potencial de consumo têm problemas internos que não permitem ainda a chegada. Tem poder aquisitivo, mas não tem refrigeração. Ainda tem algumas coisas que não dependem do Brasil para ganhar mercado. Sem dúvida alguma, né? São países que têm ainda uma deficiência de infraestrutura, às vezes básica, como, por exemplo, uma rede segura de energia elétrica, de transmissão de energia. Para refrigerar a carne, básico. Exatamente, assim, né? Para manter refrigerada. Ela sai daqui congelada, o produto tem que chegar lá congelado o produto. E aí, quando nós chegamos ao destino, nós precisamos distribuir isso para a população. E nós ainda temos esse desafio logístico interno desses países e que no momento que isso for sanado, e já estão caminhando para isso, e a falta de consumo, como tu bem disseste, não decorre do dinheiro, decorre dessa falta de infraestrutura, nós vamos ganhar escala
maior ainda em exportação, escala maior ainda em produção, escala maior ainda em valores, né? Nós temos aí um desafio de fomentar os países que não têm essa infraestrutura a tê-los, até porque, quando nós olhamos um cenário de 2050 que está aí, né, as 10 maiores cidades do mundo não estarão na Ásia, estarão no continente africano. África subsaariana, com um grande potencial de compra. Entre tendências que temos que estar alertas, né? A gente vê nas feiras internacionais, a gente vê menos sódio, a gente vê, né, o controle da rastreabilidade, aquelas certificações intrínsecas para entrar no jogo. Fora isso, eu tenho percebido muito fortemente o pilar social muito valorizado pelo consumidor sofisticado. O Fair Pay. Toda remuneração, a cadeira toda remunerada de forma justa, hoje é uma certificação. A equidade, a justa remuneração dentro das empresas de equidade, de pagamento de salários, tudo isso. Onde é que tem oportunidade para Santa Catarina, um modelo cooperativista, por exemplo, e onde é que a gente pode surfar nas tendências que estão por aí no mercado internacional? Claro. Eu acho que passa muito, Pante, por demonstrar o que nós temos, né? O que nós fazemos. É importante que as pessoas entendam, quem consome, quem compra o nosso produto na gôndola do supermercado, que ele entenda que ali por trás tem uma família que está trabalhando ou de maneira integrada ou de maneira cooperada. E dentro desse processo, nós temos ali as questões de remuneração que são mostradas, como é que funciona, como é que você cresce, como é que você se desenvolve, como é que você investe. Isso já é transparente hoje, Já né? é transparente hoje. Hoje nós temos os processos muito claros aqui em Santa Catarina. Nós temos alguns fóruns de discussão em cada uma das unidades produtivas que nós temos. Nós temos uma diferença, obviamente, entre a cadeia de cooperados e a cadeia de integrados. Na cadeia da cooperação, cada cooperado, cada produtor individual, ele é dono e corresponsável. Ou seja, se a cooperativa... Ônus e bônus. Se a cooperativa tiver prejuízo, ele vai ter prejuízo junto. Se a cooperativa tiver lucro, ele vai ter lucro junto. Ele assume metade do risco. Exatamente. Na cadeia de integração, ela é um pouquinho diferente. Normalmente, as integradoras amortizam, matam no peito quando o prejuízo é dado... ou poderia ser refletido. Não é repassado. Exatamente. Assim como também equilibra quando há, de certa forma, um algo a mais dentro dos ganhos que ela tem quando o mercado está bom. É porque a gente brinca muito com essa história. Lá na BPA a gente fala muito que se está bom vai ficar ruim, se está ruim vai ficar bom. Então nós nunca temos uma constância, nós temos uma previsibilidade, mas nós não temos nunca uma precisão. O nosso negócio trabalha com N fatores, trabalha com o fator câmbio, trabalha com o fator conflito, que nós estamos tendo agora no Oriente Médio, exatamente, e trabalha com o fator de grãos, que não é determinado por nós, mas pela Bolsa de Chicago. Então, se o milho sobe, se o farelo de soja sobe, nós temos reflexo. Nós chegamos a ter a saca de milho aqui em Chapecó há 3 anos, saindo por R$113. A saca de 60 quilos. Agora nós estamos com a saca de 60 quilos a R$71 colocado aqui. Então, mercado de commodities internacionais, alheios ao negócio, né? Mas dentro dessas tendências, dessas mega tendências mundiais de demanda de consumo, estamos bem. Estamos bem posicionados? Estamos bem posicionados. O nosso produto, né, que chega no mercado é um produto de excelência? É um produto de excelência, é o mesmo produto que está lá, que vai lá para fora do mercado, é o mesmo que nós consumimos aqui, que você compra na gôndola do supermercado aqui em Chapecó. Não é igual o café, que o café bom está indo para fora? Não, o nosso café frango, nosso café suíno, que chega lá fora é o mesmo que chega aqui. O nosso produto é feito com excelência, da mesma forma, a mesma planta que produz para o mercado interno, produz para o mercado externo também. É muito importante que todo mundo saiba que o nível de sanidade que é exigido lá fora é o mesmo que nós praticamos aqui, e mais do que isso. Quando olhamos para tendências, acontecendo o acordo União Europeia-Brasil, nós vamos aguardar que a União Europeia abra para o suíno brasileiro. Que o frango nós já exportamos em cotas, mas exportamos. Mas se a União Europeia tiver a oportunidade de provar o suíno que é feito aqui em Santa Catarina, eu não tenho dúvida de que nós vamos ganhar todo o mercado europeu com a carne suína, que hoje a Europa proíbe que nós possamos exportar a eles. Esperamos boas notícias no futuro. Tomara. Vamos esperar. Jorge, muito obrigado. Obrigado pela
conversa, né, pelo esclarecimento e sucesso para o Sindicarne. Obrigado para nós todos. Muito Sucesso para a feira. Obrigada. A gente vai ficando por aqui em mais um podcast oficial da Mercoagro 2026.